Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer estar convosco novamente, agradecendo a Ele pelo dia de vida, dia de paz, dia de livramento, um dia de conquista. Cada dia a gente vence mais uma batalha, reconhecendo o amor de Deus, a sua inefável graça, o seu poder imensurável, e também agradecendo pelos irmãos que têm se inscrito no canal, que têm deixado seus comentários. Agradeço pelas orações, agradeço pelo apoio, pela força, a muitos amigos e irmãos que estão nos ajudando com o crescimento desse canal. E desta feita, gostaria de lhe convidar para a gente adentrar agora numa série de estudos, a iniciar desse vídeo agora, que nós estamos postando no canal, onde iremos falar sobre as 7 igrejas da Ásia, hoje a atual Turquia. E com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, nós iremos meditar em sua santa palavra. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 7, onde iremos falar sobre a primeira igreja, a primeira carta à igreja de Éfeso, em Éfeso, que diz assim: E ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Lhe convido a orar. Pai amado, Deus querido, em tua presença, rogamos a ti, Senhor, neste momento, pela palavra lida, que a tua ajuda do teu Santo Espírito seja notória neste momento, fazendo-nos esclarecer as verdades ocultas dentro da tua palavra. Meu Deus amado, que esta palavra possa fortificar, fortalecer a fé dos ouvintes e que vidas possam também ser alcançadas com esta palavra, em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar com vocês esse texto que fala sobre a igreja em Éfeso. Nós sabemos que Éfeso é reconhecida nas Escrituras como a igreja do amor perdido, a igreja que perdeu o primeiro amor. Nós sabemos que todo ensino sistemático da Bíblia, a ortodoxia, requer de cada um de nós a ação concreta no caminho existencial da vida, a ortopraxia. A igreja em Éfeso ela era poderosa nas Escrituras, mas a
atrofiada na prática do amor cristão. Ou seja, era uma igreja bem-sucedida, era uma igreja bem estruturada, mas era uma igreja que não podia somente ouvir, mas praticar a palavra. É comparado ao homem, de Mateus 7:24, que edificou sua casa sobre a areia, e veio a chuva, a correnteza, os ventos bateram e grande foi sua queda. Diferente da casa aonde aquele que a edificou sobre a rocha. E vieram o rio, a correnteza, do mesmo jeito, bateu contra ela, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Nós também podemos observar essa diferença. Queria explicar para os ouvintes o que significa do grego esta palavra ortodoxia, que nós encontramos muitas expressões ortodoxos, que é uma qualidade de uma declaração doutrinária que se acha de acordo com o ensino do Antigo e do Novo Testamento. Então, é um conjunto de doutrinas advindas da palavra de Deus que tem como base verdades e de conformidade com aquilo que a igreja prega. Enquanto a ortopraxia, do grego ortopraxia, é o exercício prático a partir de uma profunda reflexão teórica. É a ação feita após a apreensão de um conceito, ou seja, são pessoas que, no caso da fé cristã, é a ação executada segundo a doutrina bíblica ensinada por Jesus. E esta igreja que nós estamos falando, ela foi uma igreja que recebeu uma orientação de Paulo, recebeu a carta do apóstolo João, mas que precisava aderir a algumas práticas na sua vida que não estavam no crivo da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Bendito seja o nome do Senhor. No contexto histórico, a igreja de Éfeso, ou a cidade de Éfeso, melhor dizendo, era uma cidade que tinha 500 mil de habitantes. Então era uma cidade grande. Ela tanto cresceu no centro comercial, mas também cresceu no centro religioso, no âmbito religioso, e também também tinha um crescimento político. Muitos navios, devido à localização privilegiada de Éfeso, se tornou-se uma parada obrigatória de todos os navios que vinham desde a África, Egito, Israel e demais países desta região até Roma, que era o capital do império na época. Observamos também que hoje essa cidade ela é ocupada 100% pelos muçulmanos, que hoje é a Turquia, como eu falei antes. Observamos também que era uma igreja abençoada, era uma igreja próspera, era uma igreja que profetizava, era uma igreja que falava em línguas estranhas, era uma igreja que veio sobre eles o Espírito Santo em Atos, capítulo 19, versículo 6, quando o apóstolo Paulo descreve que quando ele coloca a mão sobre os crentes dali, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Quando nós observamos a palavra de Deus, quando a carta é enviada ou ao presbítero ou ao pastor daquela igreja, aquela igreja estava cultuando no presente momento
a uma deusa que ficou muito famosa naquela época, que era um culto a Artemis, que era a Artemis grega ou Diana romana, assim como era o nome, cujo templo constituía-se uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E Paulo ministrou ali durante 3 anos. Isso está registrado em Atos, capítulo 20, versículo 31. E mais tarde reuniu-se com os presbíteros de Éfeso, no caminho para Jerusalém, onde estava Timóteo, Tíquico e o apóstolo João, que serviam a igreja. Então, quando essa igreja ela começou a receber a palavra de Deus, ela recebe a palavra de Deus daquele que a revelou ao apóstolo João. E nessa carta está descrito: eu conheço as tuas obras, o teu labor, como a tua perseverança, ou seja, a tua paciência, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Observe que quando o apóstolo ele faz essa declaração, ele está dizendo acerca de pessoas que começaram a ensinar de forma errônea a igreja. Ou seja, eram pessoas que não tinham compromisso com Deus, que queriam contaminar o povo, queriam contaminar o rebanho. E um dos principais cuidados de Jesus é que vós tivessem cuidado com os falsos mestres, os falsos ensinadores, os falsos doutores, até falsos apóstolos existia nesta igreja. E esses falsos apóstolos provinham de pessoas que apostataram-se da fé, começaram a enfraquecer seu poder e autoridade da igreja, ou seja, eram pessoas de dentro da igreja que não tinham compromisso com Deus. E uma coisa interessante que o texto sagrado diz é acerca daqueles que abraçaram a causa dos nicolaítas, as obras dos nicolaítas. Esse problema também aconteceu em Pérgamo. Era uma heresia. Pérgamo teve uma heresia semelhante ao ensino de Balaão. E os nicolaítas, eles abraçaram a doutrina ensinada por Nicolau. Nicolau, cujo nome significa o que conquista as pessoas. E aí Irineu escreve sobre Nicolau que ele era um diácono da igreja, em Atos capítulo 6, era um crente que tinha uma característica de falsidade, era um crente falso, que mais tarde apostatou, mas por causa de suas credenciais, conseguiu desviar muitas pessoas da igreja. Ou seja, a sua influência era tão grande que ele pegou as pessoas que estavam sobre sua liderança, sobre seus ensinos, e as desviou daquela igreja de Éfeso, e esses aderiram a seguir a Nicolau, e por isso que a Bíblia chama os nicolaítas, que estavam envolvidos com a sedução, as tentações, o pecado, principalmente de forma sexual. Clemente de Alexandria diz que eles se entregavam ao prazer como cabritos, levando uma vida de autoindulgência. E isso ia de encontro à palavra de Deus. Por isso que quando a igreja recebeu a carta do apóstolo, ele diz: tenha cuidado de homens que estarão no meio de vocês, que não ensinam a verdade, não ensinam a palavra, mas que ensinam uma vida fácil, uma vida de imoralidade. Mais adiante ele diz assim:
tenho contra ti. Ou seja, Jesus estava dizendo à igreja de Éfeso: tenho contra ti que deixaste. Alguns textos sagrados dizem que abandonaste o teu primeiro amor. E quando isso fala de abandono, significa que as pessoas deixaram de seguir a Jesus, deixaram de estar apaixonado por Jesus. E aqui, quando nós observamos, era uma igreja fria, era uma igreja mecânica. Os cultos não tinham a ação do Espírito mais. O Espírito Santo não encontrava lugar para trabalhar no seio da igreja. E quando ele diz, deixaste a tua primeira caridade, significa dizer que eles deixaram o profundo amor e a dedicação que eles tinham por Jesus e pela sua palavra. A Escritura diz que esta advertência nos ensina que devemos conhecer a doutrina correta, obedecer os mandamentos. Somente ir aos cultos na sua congregação não basta. A igreja deve ter, acima de tudo, amor sincero a Jesus Cristo e sua palavra como todo. A palavra de Deus diz, na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo de número 3, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Observe que Paulo comparou o perigo que ameaçava a igreja de Coríntio ao engano de Eva por Satanás. Então ele temia que os crentes se corrompessem, ele temia que os crentes saíssem do caminho, deixaste de amar a Jesus Cristo. E isso aconteceu com esta igreja. A igreja perdeu a pureza, perdeu o amor, perdeu a devoção a Jesus, e devido a isso, ela foi castigada. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 22, nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 22, um texto que corrobora com este assunto, capítulo 22, versículo de número 37, até o versículo 39, diz assim, a palavra de Deus: respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente sabe que é um mandamento forte, é um mandamento bastante compreensível, todo mundo compreende esse mandamento, mas na sua prática é muito difícil. Eu não encontro facilidade, mas a gente precisa cumprir a palavra de Deus em amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque a igreja de Éfeso, por não amar o próximo como a si mesmo, Deus, através da sua palavra, traz uma repreensão àquela igreja e disse assim: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, tu deixaste de seguir a Jesus, e eu tirarei do meio de ti, do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Bendito seja Deus. Caso não, ele está dizendo que o juízo de Deus
irá vir sobre esta igreja, e Deus está revelando aqui que neste juízo ele iria acabar com aquela igreja que estava ali, ou seja, ele ia varrer dos anais da história aquela igreja, caso ela não se arrependesse. Observe que Deus sempre dá uma segunda chance. Deus sempre dá mais uma oportunidade. Glória a Deus para aqueles que se arrependem. Ele diz: tirarei do meio de ti o meu castiçal. Ou seja, se vocês não se arrependerem, não amarem a minha palavra, não amarem o meu sacrifício, eu irei rejeitar toda esta congregação. E ele diz: aborreça as obras dos nicolaítas, assim como eu falei antes, que era um grupo liderado por Nicolau que se instalou naquela igreja. E eu vou mais adiante. Tenhamos cuidado para não perder o primeiro amor. Tenhamos cuidado para não deixar de olhar para o nosso semelhante e ver ele como uma pessoa do coração de Deus, como uma pessoa que ama a palavra de Deus. É bem verdade que não é fácil amar ao nosso adversário, ao nosso inimigo, mas a palavra de Deus diz que devemos amar o nosso inimigo. Se não amamos aquele que estamos vendo, como iremos amar a Deus, a Jesus Cristo, que nunca vemos na nossa vida? Que nessa noite, que nessa meditação, através desta igreja, nós possamos reconhecer que nada podemos fazer sem a ajuda de Deus, sem o auxílio do Senhor. Bendito seja o nome de Deus. E ele diz aqui: ao que vencer. O vencedor aqui no grego Nikon é aquele que, mediante a graça de Deus recebida através da fé em Cristo, experimentou um novo nascimento e permanece constante na vitória sobre o pecado, o mundo e Satanás. Um mundo cercado de muita oposição e apostasia, o verdadeiro vencedor, ele se recusa a conformar-se com o mundo e a impiedade dentro da igreja. Por isso que a palavra de Deus diz: permanece fiel a Cristo até o fim. Na igreja de Cristo, aquele que vencer não será somente o vencedor, mas ele comerá da árvore da vida, não sofrerá o dano da segunda morte, receberá o maná escondido e um novo nome nos céus. Olhe as promessas de Deus para aqueles que amam a palavra de Deus e amam a Jesus Cristo. Terá autoridade sobre as nações. Seu nome não será removido do livro da vida. Será honrado por Cristo diante do Pai e dos anjos. Permanecerá com Deus no seu templo. Terá sobre si o nome de Deus, de Cristo e da Nova Jerusalém. E será para sempre Filho de Deus. Aleluia! O segredo da sua vitória é a morte expiatória de Cristo, seu próprio testemunho fiel acerca de Jesus e a perseverança no amor a Cristo até a morte. Glória a Deus! Por isso que a igreja, ela não pode esquecer o primeiro amor. Que Deus, ele possa falar ao nosso coração, ele possa nos encher deste amor. O apóstolo Paulo diz na carta de Roma, na carta aos Romanos, que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Deus é amor, Deus ama o ser humano,
Deus ama a igreja, Deus ama os povos, Deus ama as nações, Deus ama a congregação dos justos. Glória ao nome do Senhor. Você que está fraco, você que está desvanecendo na fé, você que está cambaleando, olhe para tudo que Deus fez na sua vida, de onde Ele lhe tirou, o amor que tu abraçaste, Ele se entregou sem reserva, Ele esvaziou-se da sua glória, Ele desceu das mais altas nuvens e veio a esta humanidade dizer a você: porque Deus amou o mundo, João 3,16, de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, aleluia, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, que Deus te visite, que Deus abrace a tua alma, que Deus console o teu coração, que Deus faça a tua vida transbordar, aleluia, de bênçãos espirituais. Volta ao primeiro amor, volta às primeiras práticas. Glória a Deus. Eu queria que você nesse momento parasse um pouco e meditasse nesta oração. Ora comigo. Senhor Deus amado, Pai querido, Deus de toda a eternidade, de toda a consolação, visita esta vida agora neste momento. Eu não sei como é que ela está, eu não sei como é que ela se encontra, eu não sei o que é que tem trazido frustração, mas que neste momento, Senhor, ela possa voltar para os teus caminhos, ele possa reconhecer que somente o Senhor é o dono da história, é aquele que tem todo o poder no céu e na terra, é aquele que é adorado pelos anjos. Glória a Deus. Vai, Senhor Deus amado, abraçando sua existência, vai dando força, vai dando graça, vai dando ânimo. Levanta aquele que está caído, ressuscita aquele que está morto espiritualmente, reate a amizade, a aliança. Deus, volta a falar com esta pessoa, volta a clarear a mente, a consciência, e no teu nome, Senhor, eu te rogo agora neste momento, perdoa, abraça, usa de misericórdia, de íntima compaixão para com esta vida, e que o teu Espírito Santo possa dar desejo, dar salvação, dar força, dar ânimo, no teu nome, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense. Te aguardo no próximo vídeo sobre a igreja de Esmirna. Fica na paz, divulga, deixa o teu like, te inscreve neste canal. Glória a Deus. Vai lá no sininho, porque toda vez que sair um vídeo daqui, você vai ser o primeiro a se alimentar com a poderosa palavra em nome de Jesus. Um forte abraço, fica com Deus.